Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A primeira vez que notei algo estranho na casa da minha avó foi no verão em que minha mãe insistiu que eu passasse algumas semanas com ela. Eu tinha 19 anos e estava no último ano da faculdade, tentando lidar com uma sucessão de dias tediosos, repletos de preocupações com trabalhos e exames finais. Minha mãe, preocupada com a saúde da minha avó, achou que minha presença poderia ser útil, tanto para ajudar nas tarefas, quanto para lhe fazer companhia. Eu não queria ir. A casa da minha avó ficava em uma região rural, distante de tudo. Não havia internet e meu celular raramente pegava sinal. Apesar disso, sempre gostei da minha avó. Ela era uma mulher forte e cheia de histórias fascinantes. Eu cresci ouvindo seus relatos sobre a família, sobre a vida no campo e às vezes sobre a casa em si, uma construção de madeira escura com mais de 100 anos. Quando cheguei, algo parecia diferente. A casa não tinha mudado em sua essência. A pintura descascada nas paredes externas, o som do vento passando pelas árvores altas que rodeavam a propriedade, o cheiro de ervas secas que minha avó sempre deixava penduradas na cozinha. No entanto, havia algo no ar, algo pesado, quase palpável, como se a casa estivesse respirando de maneira lenta e sufocante. Minha avó estava visivelmente mais fraca. Seus olhos tinham um brilho estranho, e ela parecia cansada, mesmo depois de pequenos esforços. Apesar disso, ela me recebeu com um sorriso caloroso e me fez prometer que eu descansaria enquanto estivesse lá. Nada de trabalhos, minha querida. Esta é sua pausa do mundo, disse ela, sua voz doce, mas carregada de algo que não consegui identificar de imediato. Na primeira noite, acordei com um som peculiar. Era baixo, mas insistente, como se alguém estivesse arranhando o chão do andar de baixo. O som parecia vir da cozinha. Relutante, desci as escadas para investigar. Encontrei a sala vazia, a cozinha silenciosa, mas a porta da despensa estava entreaberta, balançando suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Fechei a porta e voltei para a cama, mas o sono demorou a voltar. No dia seguinte, comentei o ocorrido com minha avó. Ela apenas sorriu de maneira desconfortável. Essas casas velhas têm vida própria, minha querida. Rangem, estalam, respiram, você se acostuma. Mas eu não me acostumei. Nos dias que se seguiram, comecei a notar outras coisas. Sombras que pareciam se mover pelo canto dos olhos, objetos fora do lugar, um cheiro estranho que vinha do corredor, algo entre terra molhada e algo apodrecendo. A descoberta que marcou uma virada foi feita por acaso. Enquanto ajudava minha avó a organizar alguns livros antigos na sala, percebi que a estante encostada na parede parecia deslocada, como se tivesse sido arrastada. Intrigada, puxei a estante, revelando uma pequena porta de madeira. "Não toque nisso!" Minha avó gritou, sua voz firme como nunca antes. Fiquei paralisada, chocada com a intensidade da reação dela. "Essa porta não deve ser aberta", continuou, seu tom agora mais calmo, mas ainda severo. "O que está lá embaixo deve permanecer lá." Fiquei intrigada, mas decidi não pressionar. Minha curiosidade, no entanto, não diminuiu. Certa tarde, enquanto minha avó dormia, resolvi explorar o sótão, um lugar que sempre achei fascinante. Entre caixas de roupas antigas e móveis empoeirados, encontrei um diário. Era um caderno de couro envelhecido, com páginas amareladas e letras cuidadosamente escritas à mão. O diário pertencia à minha bisavó, e à medida que lia, comecei a perceber que aquela casa tinha um passado muito mais sombrio do que minha avó havia deixado transparecer. Uma entrada específica chamou minha atenção. O que foi selado abaixo não deve ser perturbado. A casa é a prisão, e nós somos os carcereiros. Mas às vezes à noite, sinto que ele nos observa, mesmo de dentro de sua cela. Seus sussurros atravessam as paredes, tentando barganhar, tentando escapar. Minha pele se arrepiou. Decidida a descobrir mais, esperei que minha avó fosse dormir. Empurrei a estante e abri a pequena porta. Um cheiro terrível escapou dali, denso e nauseante, quase me fazendo vomitar. Peguei uma lanterna e desci os degraus de madeira, que rangiam a cada passo. O porão era menor do que eu esperava, mas estranho. Havia símbolos gravados nas paredes, como se alguém os tivesse desenhado com algo áspero. No centro, uma cadeira de madeira estava posicionada, com correntes enferrujadas presas a ela. Minha lanterna iluminou algo no chão. Era um pequeno osso, limpo e polido, mas humano.
Senti uma pontada de pânico, e foi então que ouvi os sussurros. Eram baixos, quase incompreensíveis, mas claramente vindos do canto mais escuro do porão. A lanterna tremia em minha mão enquanto eu apontava para o local. Havia algo lá, agachado, com olhos brilhantes e um sorriso largo, mas desprovido de humanidade. "Você veio me libertar", disse a coisa com uma voz que parecia rasgar o ar. Corri para as escadas, mas a porta havia se fechado atrás de mim. A criatura se moveu rapidamente, atravessando o espaço com uma agilidade inumana. Ela parou a poucos metros de mim, observando, como um predador brincando com sua presa. "Eles me trancaram aqui, mas você pode me libertar." De repente, a porta foi aberta e minha avó estava ali, segurando um crucifixo e murmurando palavras em uma língua que eu não reconhecia. A criatura recuou, soltando um grito agudo que fez meus ouvidos doerem. "Saia daqui!" minha avó gritou para mim. Ela fechou a porta atrás de mim, e tudo o que ouvi foram os sons da criatura e minha avó enfrentando algo que não consegui ver. Consegui escapar da casa naquela noite, mas nunca mais vi minha avó. Dias depois, recebi a notícia de que a casa havia pegado fogo, reduzindo-se a cinzas. Porém, o que quer que estivesse lá embaixo, eu sinto que ainda não acabou. Às vezes, ouço sussurros nas noites silenciosas, como se algo estivesse me chamando, esperando pacientemente. E eu sei que, de alguma forma, ele ainda está lá à espreita. Os meses que se seguiram ao incêndio foram um borrão de pesadelos e memórias fragmentadas. Mesmo longe da casa, algo parecia ter me acompanhado. Durante as noites, eu ouvia os sussurros. No começo, eles eram indistintos, como palavras murmuradas pelo vento. Mas com o tempo começaram a se formar frases. "Você me deixou lá? Não pode fugir." "Estou vindo." Eu evitava contar a alguém com medo de parecer louca. Passei a viver isolada, com as janelas cobertas e as luzes acesas a noite inteira. Mas nada disso ajudava. A sensação de ser observada, de algo à espreita nas sombras, era inescapável. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo que me fez gelar. Não eram apenas sussurros, mas o som de passos pesados, vindo do andar de baixo. Peguei um facão de cozinha, minha única arma improvisada, e desci. Encontrei a sala vazia, mas havia algo no chão, uma marca em forma de círculo, queimada no tapete. Naquele momento, soube que fugir não era mais uma opção. Eu ainda tinha o diário da minha bisavó. Passei os dias seguintes lendo-o obsessivamente, procurando por respostas. Em uma das últimas páginas, encontrei algo que parecia um ritual, uma instrução para selar a criatura de volta à prisão caso ela escapasse. Mas havia um problema. O ritual exigia que o sangue de um membro da família fosse oferecido como pagamento. Era por isso que minha avó havia ficado nesta casa. Ela sabia que só o sacrifício dela poderia manter a criatura presa. No entanto, o diário alertava para algo mais sombrio. Se o selo fosse rompido completamente, a criatura não se limitaria à casa. Ela se tornaria algo que nenhuma prisão física poderia conter, espalhando sua influência como uma sombra crescente. Naquele momento, percebi que não havia escolha. Eu precisaria voltar às ruínas da casa e terminar o que minha avó começou. Dirigi até o local, agora um terreno abandonado, tomado por ervas daninhas e cercado por uma floresta que parecia mais densa e sufocante do que antes. O ar estava pesado, quase difícil de respirar. No centro do terreno, onde a casa havia estado, havia um círculo de terra enegrecida. Fiquei ali em silêncio, sentindo algo se agitar ao meu redor, como se o próprio ambiente estivesse vivo. "Você voltou", disse uma voz, rouca e sibilante, atrás de mim. Virei-me, e lá estava ele, a criatura. Sua forma era indistinta, um borrão de sombras com olhos brilhantes e um sorriso largo, cheio de dentes afiados. Lembrei-me do que precisava fazer. Peguei o diário, desenhei os símbolos necessários no chão e comecei a recitar as palavras escritas nele. Minha voz tremia, mas continuei, mesmo quando a criatura começou a avançar. Ela parou a poucos metros de mim, observando com uma curiosidade quase infantil. "Você acha que pode me prender de novo?", sibilou. Sua avó tentou, e agora veja onde ela está. Ignorei suas palavras, focando no ritual. Quando cheguei à última frase, senti uma dor aguda no braço. Olhei para baixo e vi que uma das sombras havia se enrolado ao redor de mim, como um tentáculo, cortando minha pele. O sangue escorria, pingando no círculo que eu havia desenhado. O chão começou a tremer, e a criatura soltou um grito ensurdecedor, recuando enquanto o círculo brilhava com uma luz vermelha intensa. Eu terminei o ritual, mas algo estava errado. O chão sob meus pés começou a ceder, e senti uma força me puxando para baixo.
Lutei, tentando escapar, mas as sombras me envolveram completamente. Foi então que ouvi a voz da minha avó, suave, como um sussurro em minha mente. Não tenha medo, querida. Você fez o que precisava ser feito. Agora, deixe-me ajudá-la. Uma luz quente envolveu meu corpo, rompendo as sombras e expulsando a criatura para dentro do círculo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a presença da minha avó desapareceu, e o selo foi completo. A criatura estava presa novamente, mas eu sabia que aquilo não era um final. O diário alertava que o selo era temporário e que eventualmente ele enfraqueceria novamente. Eu me tornei a guardiã do local, a única que sabia o que realmente aconteceu ali. Passei os anos seguintes estudando a história da criatura, procurando maneiras de destruí-la permanentemente. Mas, às vezes à noite, quando o vento sopra de uma maneira específica, ouço algo vindo da direção do terreno queimado. Sussurros baixos, persistentes, como um lembrete de que o mal nunca desaparece completamente. E em algum lugar dentro de mim, sei que um dia ele encontrará uma maneira de escapar novamente. E quando isso acontecer, alguém terá que estar pronto para enfrentá-lo. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.